Boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para o Evangelho do Centro Espírita Casa Grande da Paz, agradecendo a oportunidade de poder estarmos virtualmente, através dos nossos celulares, dos nossos aparelhos de informática, mas conseguir ainda dar andamento aos trabalhos da casa, Então vamos lembrar aqui de colocar a nossa água para que a espiritualidade possa derramar a medicação necessária para cada um de nós e nos envolvermos então no mesmo pensamento de amor e de luz para o nosso bate-papo dessa noite. E nós vamos começar então dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, nossas ofensas na medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixes, Mestre, entregues às tentações, livra-nos, Senhor, da prática do mal e de todos os males, que assim seja. Na noite de hoje, eu escolhi para a gente falar uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, do Pedis e obtereis, que nós temos aqui a qualidade da prece, a eficácia da prece, mas eu escolhi aqui para a gente falar um pouquinho sobre a ação da prece, a transmissão do pensamento. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos passando por momentos assim um pouco complicados, de desesperanças e às vezes de turbulências muito, muito fortes dentro de nós, e todos nós temos recorrido muito a essa prática e a esse tratamento que é a prece, Então a gente falar um pouquinho para que a gente possa ganhar qualidade nessas nossas preces, para que elas realmente possam ser efetivas como nós desejamos e almejamos. Então nós sabemos que uma prece ela pode ser de louvor, de adoração, de intercessão, de agradecimento, Então, qual é a ação da prece? Eu vou ler um pedacinho e depois nós vamos falar. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal
se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra, ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica, de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente, está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esse pedacinho, depois nós vamos num outro pedaço lá mais para frente, né? Então nós estamos vendo aqui sobre esse intercâmbio, né, que nós fazemos com Deus através da espiritualidade, através das nossas orações, dos nossos pensamentos. E nós vimos então que quando nós nos colocamos a orar, a elevar os nossos pensamentos a Deus, a suplicar alguma coisa, a pedir intercessão por algum momento de dificuldade, por um ente querido que às vezes está passando por dificuldade, por um filho, por um momento que a gente esteja passando. Então, a importância da gente voltar para dentro de nós mesmos, concentrar, administrar os nossos sentimentos, para aí a gente expandir e entrar nesse intercâmbio. Porque aqui nós vimos então o que o Espiritismo nos explica aqui, né? Que nós estamos mergulhados dentro de um oceano, vamos assim imaginar, um oceano de fluidos, né? Então, os fluidos da atmosfera, os nossos, nós estamos inseridos nisso. E esses fluidos, eles são o quê? O veículo, como o carro, vamos assim dizer, dos nossos pensamentos. Então, o que vai chegar até o destino, até Deus, não é a nossa palavra, vamos assim dizer, materializada. Não é o que eu falo que vai se materializar ou se concretizar. Mas o que é? É o que eu penso, né? É o meu pensamento que vai chegar. O que vai acontecer então? Esse meu pensamento vai mergulhar nesses fluidos e chegar no destino. E qual é o motor? O que é que vai impulsionar, que vai fazer com que esses meus pensamentos cheguem até Deus da forma e realmente como eu estou envolvida ali, a minha vontade. Então, quando eu faço uma prece, como é que eu estou fazendo essa prece? O que é que eu estou movimentando dentro de mim? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas vontades? Quais são os meus sentimentos que eu estou emanando neste momento? Então, porque é esse sentimento, é essa vontade que vai impulsionar o meu pensamento dentro desses fluidos. É o que vai ser um motor de arranque para aquilo que eu estou, às vezes, falando, porque tem pessoas que precisam falar alto e tal. Tem pessoas que já conseguem fazer uma prece só em vibração, só em pensamento. Mas então, não importa se eu estou
falando, porque às vezes a gente precisa falar para imaginar aquela situação, né? A gente tem essa necessidade. Mas o que é que eu estou movendo? Isso é muito importante. Então não adianta você às vezes pegar uma prece, se colocar de joelhos ou da forma que foi, ficar papapá, sem que você realmente não está envolvido naquilo. Porque é uma conexão entre o Pai. Então vamos imaginar assim, quando você liga a sua televisão, aquele canal, aquele jornal, aquela novela que foi gravada, ela chega até você através de ondas magnéticas de forma muito rápida, não é? É a mesma coisa a nossa prece. Então, quando eu dou esse impulso, eu emano os meus pensamentos para esse fluido, o que vai acontecer? Ele vai entrar nessa onda energética e vai chegar ao destino. Então, quanto mais fervor, vamos assim dizer, mais eu impulsiono. Então, a vontade é uma mola prepulsora para tudo que nós vamos fazer, né? Nós já vimos isso, o tanto que ela nos move, né? Então, quando você se põe no propósito de fazer. Então, é muito interessante esse sentido. Então, quando eu vou fazer as minhas orações, eu prestar bastante atenção como é que eu estou desatando os meus nós, como é que eu estou me desarmando para entrar nesse contato. O que é que eu estou emanando de verdade nesses momentos. Então tem pessoas que às vezes a gente vê em culturas que tem aqueles rituais, né, de hora em hora, para onde estiver, joelho ali, faz sua prece, uns põe a cabeça, no automatismo. Tem valor? Tem, é a prática deles. Mas e a qualidade, que é o que a gente está falando aqui, dessa prece? Né? Então, quer dizer, vale mais do que uma quantidade ou a qualidade? Então, se a gente tiver essa certeza que a doutrina nos traz para nós, que Jesus nos deixou essa oração maravilhosa desse intercâmbio, né, que é a oração do Pai Nosso, como exemplo de como uma prece pode nos mover, tirar a gente de uma situação que a gente está, resolver algumas coisas. Não que a prece vai tirar o efeito da ação e da reação, da causa e do efeito. Aquilo que eu estiver que passar e que Deus e Jesus achar que é o melhor para mim, a minha prece pode até me fortalecer, me dar fé, coragem, amenizar algumas coisas, mas não vai retirar do meu caminho algo que eu tenho que vivenciar. Jamais. É aqueles que a gente já viu, então, assim, que você pede hoje, pede amanhã, aí depois de amanhã você já está pedindo outra coisa, depois você já está querendo outra coisa. Então, assim, você nem sabe quais são os seus desejos, quais são as suas vontades. Como é que você vai ser atendido? Né? Então, a nossa prece, ela não vai pegar uma montanha daqui e pôr ela para lá, mas ela vai me fortalecer para que eu possa subir essa montanha da melhor forma possível, com paz, com harmonia. Uma prece pode sim nos trazer a paz, a harmonia, a saúde. A gente entrar em prece conosco mesmo, conversar com o nosso organismo, entrar em prece com as nossas células que formam o nosso corpo físico, comandando para elas energias salutares, de saúde, de cura, de harmonia, traz um efeito benéfico muito grande para o nosso corpo físico, para o nosso dia a dia. Né? Então, essa prece, ela é um canal direto com o Pai, né? E com a essência divina que está dentro de nós. É como se você fosse lá e ligasse aquele botãozinho lá do aparelho da televisão, de alguma coisa. Você se sintoniza no que você quer, em qual padrão vibratório você está querendo naquele momento.
E aí, então, partindo aqui mais para o final, nós temos aqui, então, aqui nós falamos sobre a nossa prece individual. Eu comigo mesmo, com Deus, com a espiritualidade. Mas e quando nós fazemos as nossas preces em conjuntos, né? Então, aqui no Evangelho ainda traz aqui para nós. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono, mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente. E por sua própria conta, 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Então vamos aqui. Às vezes nós estamos reunidos num monte de gente orando, mas cada um disperso. Cada um no seu dia a dia, nos seus pensamentos, né? Às vezes está repetindo as palavras, mas pensando na sua casa, nos seus problemas, nos seus contos, não está na mesma comunhão. E às vezes 2 ou 3 estão mais direcionados, né? Às vezes a gente vai fazer uma prece em 2 ou 3, às vezes se torna mais fácil. A gente fala que quanto menor o grupo, mais fácil de ser administrado, né? Quanto maior, mais difícil. Mas imagina, se a minha prece tem força, com 2 pessoas tem força, com 3 tem força, imagina 100 vibrando no mesmo propósito, com a mesma vontade, com o mesmo padrão. Olha a força que pode fazer isso, né? Então essa prece em conjunto, ela pode sim ter uma proporção muito maior, né? Ganhar uma expansão muito mais forte, muito mais fervorosa, vamos assim dizer, né? Então, basta que a gente tenha, então, o mesmo propósito, né? Estejamos todos ali unidos no mesmo propósito. Então, nós vimos aqui bem rápido um pouquinho sobre a prece. Por que eu achei necessário falar sobre ela hoje e a gente vem assim recorrendo muito a ela? Então, pelo motivo da gente estar passando por essa pandemia que está se estendendo um pouco mais do que a gente imaginava, nós estamos nos encontrando às vezes mais atordoados, às vezes até desiludidos, desesperançosos, né? Com problemas, com doenças, com os nossos entes queridos, que é o que mais assim ainda nos abala muito quando essa enfermidade chega entre os nossos, né? Apesar que é uma forma muito egoísta, porque a família ela é o todo, né? Nós não podemos pensar nela assim. Mas eu quero convidar então todo mundo agora para que a gente possa realmente fazer como está falando o Evangelho aqui. Somar a minha vontade com a de vocês e com todos que estejam escutando o nosso estudo dessa noite, para que a gente possa conseguir um pouquinho de vibração e romper algumas barreiras que às vezes ainda está se tornando tão difícil para a espiritualidade poder agir, né, no nosso planeta, na nossa Mãe Terra, nesse planeta azul, para estar agindo nos hospitais, nas nossas casas, entre, né, todos os filhos de Deus.
Então eu quero convidar todo mundo agora, no mesmo propósito, com a mesma energia, com o mesmo sentimento, que nós possamos emanar de nós o que de melhor nós temos, que cada um possa ser verdadeiro, o que de melhor, aquele amor, aquela sinceridade, nós possamos colocar agora nessa prece, cada um da sua forma, né? Mas que nós possamos emanar então todos juntos, em um mesmo pensamento, em um mesmo sentimento. E vamos começar envolvendo então, primeiro, do macro para o micro, né? Vamos envolver a nossa Mãe Terra, esse planeta azul que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aqui estarmos encarnados, vivenciando as oportunidades em um corpo físico de matéria, realizando os compromissos assumidos na espiritualidade. Que as nossas preces, o nosso padrão vibratório neste momento possa banhar todo o nosso planeta, todas as esferas, rompendo, clareando, dissipando essa atmosfera pesada, essa egrégora tão carregada, que o bem, que o amor que emana de cada um de nós possa romper, abrindo caminho para que as energias do Pai, de Jesus, dos mensageiros amigos possam conseguir chegar nos seus destinos. Aonde houver uma dor, onde houver uma necessidade, imaginamos então o nosso planeta iluminado com uma luz dourada muito forte, tão forte que aquece a cada um de nós neste momento. E assim então, nós vamos conduzir os nossos pensamentos então agora para o nosso país, para o nosso querido Brasil, pátria amada do Evangelho, governada e administrada pelo Ismael. Que esses coordenadores espirituais possam conseguir trabalhar nas mentes e nos corações dos nossos governantes, das pessoas responsáveis pela administração e pela condução da melhor forma possível da medicação, administração médica, todos envolvidos mais diretamente com a cura deste vírus, né? Os cientistas, que eles possam ser iluminados, todos que manuseiam esses medicamentos, Jesus, possam ser abençoados. Nós vamos então voltar os nossos pensamentos para o nosso estado de Minas, que possa também abençoar e iluminar o nosso governante, os ministros, prefeitos, então, para as nossas cidades, que as nossas cidades possam, neste momento, ser invadidas com uma energia salutar. E assim, Jesus, também, levamos os nossos pensamentos a todos os nossos entes queridos, a todos os nossos amigos, familiares, que estejam passando pela dificuldade do vírus ou de qualquer outra doença, Jesus. Mas neste momento, nós pedimos em especial por essa pandemia que se envolve a todos, que as nossas preces, a nossa vibração de amor e de luz possa fazer com que a espiritualidade consiga derramar em todos os lares, nas caixas d'água de todas as casas, a medicação necessária, Jesus, para que ao manusear essas águas, que ao nossos irmãos beberem dessas águas, possam estar bebendo um bálsamo consolador, uma vacina fluídica, uma energia de cura, que possa, sim, Jesus, neste momento, essa nossa energia, o de melhor que temos dentro de nós, o melhor sentimento, envolver os hospitais, todos os hospitais, as UTIs,
levando a todos a medicação necessária, a esterilização, os fluidos salutares, os bálsamos medicamentosos possam ser colocados nos soros de cada um, na medicação material que cada um toma, que possa ser feito um círculo de energia, de proteção aonde o mal não possa ter acesso. E assim, Jesus, que cada irmão nosso possa receber conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Que cada irmão, em cada leito, em cada lar que esteja passando por essa dificuldade, possa estar sendo, neste momento, envolvido nas tuas bênçãos, sendo medicado, amparados, fortalecidos, agradecidos e fortalecidos para que possam fazer uma manhã diferente. Jesus, Mestre amado, amigo, somos muito gratos por habitar neste momento de transição a este planeta, estes corpos físicos. Por isso, Jesus, rogamos ao Senhor a paz e a harmonia, fortaleça a nossa fé, ampara os nossos desejos conforme os nossos merecimentos e conforme a necessidade de cada um. Que as tuas bênçãos, que a Mãe Santíssima possa envolver todos os lares em teu manto sagrado, deixando ali a certeza de um porvir melhor. Que a paz, a harmonia possa reinar nos nossos corações, reinar nas nossas mentes, e que nós possamos sim nos tornarmos cada dia mais espíritos melhores, na certeza de que tudo passa, isso também vai passar. E com Jesus, com a espiritualidade amiga, com Deus Pai e todas essa pleia de espíritos amigos, fica muito mais fácil. Nós ficamos mais fortalecidos, acalentados, que a esperança, Mestre amado Jesus, possa ser a mola mestre em nossos corações. Assim, então, nós agradecemos, esse momento que a gente conseguiu estar unido em pensamento, e que essas bênçãos possam realmente chegar a cada um de nós. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estudo da noite de hoje, e que essa prática da prece nós possamos estar com ela inseridas no nosso dia a dia, mas sempre com a certeza de que ajuda-te e o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, que possamos mover o que a gente tem de melhor sempre dentro de cada um de nós. Assim, então, eu agradeço a oportunidade e encerramos o nosso estudo da noite de hoje, cada um com a sua aguinha, dizendo então que a paz e o amor possa reinar sempre no lar de cada um de vocês. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Obrigada.